Parecia ser apenas mais um dia comum na vida de um casal bem-sucedido, mas um simples arquivo de vídeo, esquecido no computador do escritório, estava prestes a implodir duas famílias inteiras e revelar a traição mais dolorosa que um homem poderia sofrer. Olá, é um prazer ter você aqui. Se você gosta de histórias envolventes, inscreva-se agora e ative o sino para acompanhar tudo. Mark e Allison chamavam Sacramento, na Califórnia, de lar há quase uma década. O relacionamento deles era o retrato da estabilidade, fundamentado em confiança mútua, respeito e uma situação financeira bastante confortável. Mark atuava como gestor de finanças em uma grande corporação global e tinha acabado de receber uma promoção significativa para supervisionar operações internacionais. Aquilo representava o ápice de anos de empenho, ética profissional e muitas horas de escritório. Allison, sua companheira de longa data, demonstrou uma alegria imensa com a novidade. Imediatamente, ela sugeriu que organizassem um churrasco no fim de semana para festejar a conquista com as pessoas mais íntimas. O evento ficou agendado para o sábado seguinte na residência do casal. Quando o dia chegou, Mark mergulhou na organização com total disposição. Ele foi ao supermercado cedo, garantiu as carnes, as bebidas geladas e arrumou todo o mobiliário externo. O clima na Califórnia parecia conspirar a favor, com um céu azul vibrante e uma brisa amena. Tudo indicava que seria uma tarde perfeita. Allison, mantendo seu padrão de excelente anfitriã, focou nos pormenores da recepção. Ela preparou acompanhamentos deliciosos, decorou a mesa central com capricho e deixou todos os utensílios à mão. Era detalhista e gostava que suas festas fossem impecáveis. Mark a observava trabalhar com um sorriso no rosto. Ver o empenho dela em celebrar o sucesso dele apenas confirmava o quanto ela valorizava a união deles. Os convidados começaram a aparecer perto do horário do almoço. Entre os presentes estava Caleb, o irmão mais novo de Mark, junto com sua esposa Hannah e os dois filhos do casal. Caleb possuía um magnetismo natural, aquele tipo de pessoa que domina o ambiente sem fazer força. Atuava na área comercial e tinha um talento nato para lidar com gente. Hannah, por sua vez, era mais contida, extremamente educada e gentil com todos ao redor. Assim que as crianças entraram, correram para o gramado e a celebração ganhou energia. O quintal logo foi preenchido por diálogos animados, gargalhadas e uma trilha sonora relaxante. Os amigos levantaram brindes à nova etapa na carreira de Mark, que circulava entre os grupos agradecendo o carinho. O churrasco estava no ponto, os copos sempre cheios e não existia qualquer sinal de problemas. Era um daqueles momentos raros onde a vida parece estar em perfeita harmonia. Allison também transitava entre as visitas, servindo petiscos e garantindo que ninguém ficasse com o copo vazio. A postura dela era absolutamente normal. Não demonstrava ansiedade, nem pressa, muito menos indiferença. Pelo contrário, estava atenta e carinhosa, como de costume. A tarde fluiu com tranquilidade e Mark sentia-se pleno. Tirou fotos com os amigos, jogou bola com os sobrinhos e permitiu-se sonhar com o futuro brilhante que aquela promoção traria. Mais tarde, quando o último convidado partiu e o silêncio retomou seu lugar na casa que antes vibrava com vozes, ele dirigiu-se ao escritório para organizar alguns papéis da empresa que precisavam ser despachados para o conselho diretor. Enquanto classificava pastas e relatórios, seus olhos pousaram na pequena câmera de segurança instalada no canto superior da parede, focada no corredor. Ele havia colocado o equipamento semanas antes, logo após uma tentativa de roubo na casa vizinha, mas, na correria do dia a dia, nunca tinha parado para verificar as imagens. Movido por uma curiosidade banal, resolveu dar uma olhada nos clipes salvos pelo sistema automático. Até aquele instante, não havia razão para desconfiança. Nada fora do comum havia ocorrido na festa ou nos dias anteriores. Mark apenas vivia sua rotina, aproveitando a onda de otimismo. Ele não tinha a menor noção de que, ao clicar aleatoriamente em um arquivo da semana passada, toda a base de sua vida estava prestes a ser pulverizada. Mark ficou alguns segundos olhando para o monitor enquanto o vídeo carregava. Ele não buscava nada específico. Era apenas uma verificação de segurança, um hábito criado pelo receio de invasões.
A câmera, discretamente posicionada, cobria a entrada principal, o corredor de acesso aos quartos e a base da escada. Aquela área era pouco transitada, usada basicamente por ele para arquivos, e raramente recebia visitas. Por esse motivo, a movimentação no vídeo capturou sua atenção instantaneamente. Na gravação, datada da terça-feira anterior, perto das 11 da manhã, Mark viu Caleb entrando pela porta da frente. Ele vestia uma camiseta casual e carregava um objeto, parecia um pacote ou uma caixa pequena. A entrada parecia natural. Ver o irmão ali naquele horário não era alarmante. Caleb costumava passar para deixar encomendas, pegar ferramentas ou buscar impressões que Mark fazia para ele. Eram muito unidos, sem cerimônias. Contudo, segundos depois, Alison surgiu no canto da imagem, vindo do interior da casa. Ela foi ao encontro de Caleb. Trocaram poucas palavras, e então ela segurou o braço dele, guiando-o para longe da entrada. Mark franziu a testa, tentando entender. O ângulo da câmera pegava apenas parte da cena, mas foi o bastante para perceber que a linguagem corporal não era de cunhados ou amigos. Alison se colocou entre Caleb e a parede, pressionando o corpo contra o dele de forma deliberada. Caleb reagiu colocando as mãos nas costas dela, e o que se seguiu paralisou Mark na cadeira do escritório. Eles se beijaram. Não foi um selinho de cumprimento, mas um beijo longo, intenso e cheio de intimidade. O vídeo não possuía som, mas o áudio era dispensável. A imagem gritava a verdade. Caleb segurava o rosto de Alison com uma das mãos enquanto a outra descia pelas costas dela. Era impossível interpretar aquilo como um acidente ou um mal-entendido. Não parecia ser a primeira vez. Aquele nível de conforto físico só existe com a repetição. Mark recostou-se, sentindo o estômago revirar violentamente. O ar parecia ter sumido da sala e sua boca ficou seca em segundos. Ele pausou o vídeo, mas a imagem congelada dos dois traidores parecia zombar de toda a lealdade que ele dedicara a eles. Pensou em adiantar o vídeo, ver até onde aquilo ia, mas desistiu. Não precisava ver mais nada. Aquela cena única já tinha aniquilado algo vital dentro dele. Sua mente entrou em um turbilhão, buscando razões lógicas para o impossível. Por que logo o Caleb? Por que a Alison? Por que na casa dele? A traição ocorria em duas camadas, uma mais dolorosa que a outra. Não era apenas adultério, era a profanação dos dois relacionamentos mais importantes da vida dele, com a esposa e com o irmão. O que ele sentia ia além da raiva, era uma descrença absoluta, um luto em vida. Nos minutos seguintes, Mark permaneceu estático, fitando o vazio. O monitor continuava ligado, a prova do crime pausada na tela. Ele parecia calmo por fora, mas por dentro, tudo estava em ruínas. Ele não chorou, nem gritou. O choque foi tão brutal que o deixou anestesiado. Levantou-se devagar, foi até a cozinha, serviu um copo d'água e tentou apenas respirar. Mas, rapidamente, a dor transformou-se em uma clareza fria e cortante. Mark sabia que reagir com explosões não resolveria nada. Precisava ser cirúrgico. Decidido, retornou ao escritório, removeu o pendrive do computador e o guardou em uma pequena caixa na gaveta. Aquela gravação era a única evidência necessária. O restante, ele deixaria para a vergonha alheia. Sem perder tempo, ligou para Caleb naquela mesma noite. Com um tom de voz firme e casual, convidou o irmão para jantar, alegando que queria discutir um investimento promissor. Caleb aceitou prontamente. Na sequência, ligou para Hannah, fazendo o mesmo convite descontraído. Disse que seria ótimo reunir os quatro para colocar o papo em dia. Hannah adorou a ideia. Deixaram as crianças com os avós e foram para o jantar. Alison, alheia a tudo, não desconfiava de nada. Estava tranquila quando os convidados chegaram. Caleb entrou com seu carisma de sempre. Hannah sorriu, abraçou a cunhada e todos se acomodaram à mesa. O jantar estava servido, mas Mark não esperou que ninguém se servisse ou bebesse. Levantou-se subitamente, foi ao escritório e voltou com o pendrive na mão.
Ligou a grande TV da sala, conectou o dispositivo e, sem proferir uma única palavra, apertou o play. Um silêncio pesado desceu sobre a sala. Segundos depois, o vídeo começou. Primeiro Caleb entrando, depois Alison surgindo, a aproximação dos dois, e finalmente, o beijo longo e inegável. Hannah cobriu a boca com as mãos, olhos arregalados de horror. Caleb paralisou, sem ter para onde fugir. Alison parecia ter esquecido como respirar. Ninguém falou nada. Era a visão de dois casamentos sendo destruídos em tempo real, projetada na sala de estar. A traição, agora pública, não deixava margem para desculpas. Só restava a realidade crua. O vídeo ainda rodava quando Hannah levantou-se bruscamente. Seus olhos, marejados de lágrimas, fuzilaram Caleb, buscando confirmação do óbvio. Ela não fez perguntas, não gritou, não fez cena. Apenas olhou para o marido como se ele fosse um monstro desconhecido. Depois, virou-se para Alison, que estava sentada, pálida como um fantasma. O desprezo no olhar de Hannah era mais alto que qualquer grito. Mark pausou a gravação, tirou o pendrive e o colocou sobre a mesa. O ar na sala parecia ter sido sugado. Foi Hannah quem rompeu a inércia. Ela caminhou até a porta, parou e olhou uma última vez para Caleb. Sua expressão mudou de choque para uma frieza absoluta. Disse que ele não voltaria para casa com ela, que se virasse para ir embora e que só aparecesse para buscar suas roupas e sumir da vida dela para sempre. Saiu sem olhar para trás, levando consigo a dignidade de quem foi ferida, mas não derrotada. O impacto da saída dela ainda vibrava no ambiente quando Mark virou-se lentamente para Alison. Seu olhar não transmitia fúria, mas uma decepção profunda e irreparável. Com voz controlada, quase sussurrada pela dor, disse que nunca esperaria aquilo dela. E que o pior não era a traição física, mas o fato de ter sido com o próprio irmão, dentro do santuário deles, o lugar que deveria ser sagrado. Alison tentou balbuciar algo. Gaguejou frases sem nexo, disse que não sabia como aconteceu, que foi um erro, que se sentia sozinha e que nada foi planejado. Mas Mark a cortou. Disse que ela teve 1000 oportunidades para conversar, para ser honesta, mas preferiu a traição mais vil possível. Sem alterar o tom de voz, mas com uma determinação assustadora, Mark ordenou que ela fizesse as malas e saísse daquela casa imediatamente. Alison chorou, implorou. Disse que amava o casamento, que estava arrependida, que foi um momento de fraqueza. Mark não se abalou. Disse que ela poderia tentar a sorte com Caleb, se ele a quisesse, pois a partir daquele momento, a vida dele seguiria sem ela. Não existiria perdão. O respeito tinha morrido no instante em que ela permitiu que outro homem ocupasse o lugar da lealdade. Então, ele olhou para Caleb. Durante todo o confronto, o irmão não conseguiu dizer uma palavra. Estava de cabeça baixa, desejando ser invisível. Mark aproximou-se com calma e disse que o ato de Caleb havia destruído uma história que começou na infância. Disse que, naquele momento, ele deixava de ter um irmão. Ao cruzar aquela linha pelas costas dele, Caleb garantiu que jamais seria perdoado. Mark afirmou que nunca mais queria vê-lo. O laço fraterno acabava ali, não por ódio momentâneo, mas pela quebra de um princípio fundamental que jamais poderia ser restaurado. Caleb tentou murmurar um pedido de desculpas, mas Mark ergueu a mão, exigindo silêncio. Não havia espaço para perdão. O dano era permanente. O silêncio de Caleb foi sua única defesa. Em poucos minutos, a vida que Mark construiu foi demolida em sua própria sala de jantar. Seus dois pilares, o casamento e a fraternidade, ruíram diante de seus olhos. Ele não fez escândalo, apenas removeu os traidores de sua vida com a firmeza de quem sabe que a dignidade vale mais que qualquer passado compartilhado. Naquela noite, Alison fez as malas e partiu. Mark não a levou até a porta. Ficou no sofá, olhando para o nada, tentando recolher os cacos de sua própria existência. Caleb saiu a pé, humilhado, e a casa, antes cheia de risos, mergulhou num vazio profundo e duradouro. A notícia correu rápido.
Sacramento era grande, mas na família de Mark, as fofocas voavam. Em 2 dias, todos os parentes sabiam da traição, não como boato, mas como fato consumado. Mark não entrou em detalhes, apenas confirmou a existência do vídeo quando perguntado. Isso bastou para que todos entendessem a gravidade. Os pais de Mark e Caleb ficaram devastados. A mãe chorou copiosamente, incapaz de entender como 2 filhos criados juntos podiam chegar a esse ponto. O pai tentou ser forte, mas a decepção era visível toda vez que o nome de Caleb surgia. A família decidiu cortar relações com Caleb por tempo indeterminado, não por vingança, mas por pura decepção moral. Hannah, por outro lado, foi abraçada por todos. Recebeu apoio incondicional, convites e abrigo na casa da sogra. Ninguém questionou sua dor. Todos sabiam que ela era a vítima inocente. Mesmo na tristeza, ela encontrou conforto em não estar só. Alison não teve o mesmo destino. Sem o apoio dos sogros e julgada pela própria família, acabou isolada. Amigos se afastaram e ela foi morar sozinha em um lugar modesto, cercada por um silêncio acusador. Ninguém queria ouvir suas razões e ela foi obrigada a encarar as consequências de seus atos sem ninguém para segurar sua mão. Tentou escrever para Mark, mas desistiu. Sabia que palavras não apagariam as imagens que ele viu. Enquanto isso, Caleb tornou-se um fantasma de si mesmo. Parou de sair, faltou a eventos familiares e se escondeu no trabalho. A culpa o corroía. Tentou contatar Mark, mas foi ignorado. Mark falava sério sobre nunca mais vê-lo. Enquanto todos tentavam digerir o caos, Mark agiu. Pediu transferência para a filial canadense da empresa. O pedido foi aceito de imediato, dado seu valor profissional. Em menos de 3 semanas, estava pronto para partir. Não revelou o real motivo aos colegas, apenas citou o desejo por novos desafios. A família viu a mudança como um alívio necessário para ele. Antes de ir, despediu-se dos pais e de Hannah, mantendo o silêncio absoluto sobre os traidores. Hannah, reconstruindo-se, apoiou a decisão dele de longe. Ela continuava na casa da sogra, focada nos filhos e em sua recuperação emocional. A ausência de Mark foi sentida. As festas de família diminuíram, a alegria minguou. A dor estava lá, mesmo quando não falada. No Canadá, Mark usou o trabalho como terapia. Montou uma nova casa, fez novos amigos e adaptou-se ao frio. Visitava os pais ocasionalmente, mas com a condição estrita de nunca cruzar com o irmão ou a ex-esposa. Estava recomeçando com a certeza de quem sabe o valor da lealdade. O tempo passou. Para Mark e Hannah, trouxe estabilidade. Para Caleb e Alison, apenas o amargo gosto da perda. Semanas após o fatídico jantar, Alison começou a sentir-se mal. Enjoos, cansaço, apetite estranho. Achou que fosse o estresse do divórcio e da solidão, mantendo-se com seu pequeno negócio de costura. Mas os sintomas persistiram. Após quase desmaiar na rua, foi ao médico. O resultado foi um choque e gravidez confirmada. 2 meses. As datas não mentiam, ou o pai era Caleb. Saiu do consultório atordoada. O mundo, já destruído, desabou de vez. Passou o dia chorando, abraçada a um casaco velho de Mark que restara. Pela primeira vez, sentiu que a culpa era uma prisão perpétua. Quando teve coragem, ligou para Caleb. Ele foi frio. Disse que pagaria a pensão, cumpriria a lei, mas não queria envolvimento emocional. Deixou claro que não via futuro com ela e que o caso deles foi um erro estúpido que arruinou tudo. Alison desligou sem discutir. Nos dias seguintes, tentou aceitar sua nova realidade, grávida de um homem que a desprezava, sem marido e sem reputação. Seus pais sugeriram que ela se mudasse para longe. A única compaixão veio dos pais de Mark, que, apesar da mágoa, entenderam que o bebê era inocente. Mantiveram distância, mas checavam se ela precisava de algo para a criança. Era o reconhecimento de um laço de sangue inevitável.
Caleb recebeu uma oferta de emprego em Denver e aceitou na hora. Queria fugir. Mudou-se sem avisar ninguém e cortou laços com Sacramento. Seu isolamento foi total. Hannah, por sua vez, renasceu. Estava mais forte, confiante e feliz com os filhos. O apoio familiar foi crucial para sua volta por cima. Certo dia, caminhando na orla gelada de Toronto, Mark recebeu uma mensagem da mãe. Dizia apenas que o bebê nasceria em breve. Mark leu, suspirou e guardou o celular. Não respondeu. Não sentia mais ódio, apenas a certeza de que sua confiança jamais seria dada de graça novamente. Alison deu à luz sozinha. Um menino. Caleb visitou o filho brevemente e voltou para Denver, limitando-se a enviar dinheiro. Mark nunca conheceu a criança. E nesse silêncio, construído sobre escolhas egoístas, cada um seguiu seu caminho, carregando as marcas invisíveis de uma traição que mudou tudo para sempre. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima.